Defensivos agrícolas, agrotóxicos. São nomes que a gente ouve o tempo todo e que sempre geram discussões, né? Mas como é que o Brasil, que é uma gigante da agricultura mundial, lida com o uso desses produtos no dia a dia? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. O sistema por trás de tudo, do plantio até o alimento chegar na nossa casa. Bom, para começar, a gente precisa entender o tamanho do desafio. Produzir comida para tanta gente não é nada simples. A agricultura, na verdade, é uma luta constante para proteger as plantações e garantir que a gente tenha o que colher no final. E olha, essa batalha não é pequena. As estimativas mostram que pragas, como insetos, fungos e até as plantas daninhas, podem acabar com até 40% de toda a produção de alimentos no mundo. Pensa nisso, é quase metade da comida do planeta simplesmente se perdendo no campo. Isso é uma ameaça real ao nosso abastecimento. Então, a grande pergunta é: como é que a gente se protege de uma ameaça desse tamanho? Para essa luta, a agricultura foi desenvolvendo um verdadeiro arsenal de ferramentas ao longo do tempo. E a principal ferramenta nesse arsenal são os chamados defensivos agrícolas. Vamos entender direitinho o que eles são e como funcionam? A definição técnica é bem clara. São produtos que podem ser químicos, físicos ou até biológicos, usados para controlar qualquer organismo que possa prejudicar as lavouras. A gente ouve muito o termo agrotóxico, mas defensivo agrícola é o nome oficial que abrange todas essas soluções. E é super importante saber que não existe um produto que serve para tudo. Pelo contrário, eles são muito específicos. Os inseticidas, por exemplo, combatem insetos. Os fungicidas, os fungos. Os herbicidas, as plantas daninhas. Cada um tem um alvo bem definido, quase como um remédio com uma indicação precisa. Ok, mas e o perigo? Como é que o perigo desses produtos é medido? E, principalmente, comunicado para quem usa? Essa talvez seja a parte mais importante de todo esse sistema. Aqui no Brasil, todo produto precisa ter no rótulo a classificação toxicológica da Anvisa, que segue um padrão internacional. É um sistema de cores bem visual e direto. A cor da faixa já te diz o nível de perigo imediato para a saúde. O vermelho é para produtos extremamente tóxicos e vai mudando até chegar no verde, que é para produtos pouco tóxicos. E como eles definem essas cores? Uma das bases científicas para isso é a chamada DL50, ou dose letal 50%. Basicamente, ela mede a quantidade de uma substância que seria letal para metade de uma população de teste. O ponto principal aqui é: quanto menor o número da DL50, mais tóxica é a substância. E aqui a gente chega no ponto que talvez seja a virada de chave para entender tudo isso. Toxicidade e risco não são a mesma coisa. Pensa assim, a toxicidade é uma característica do produto. É o potencial que ele tem de fazer mal. Isso não muda. Já o risco, bom, o risco é a probabilidade daquele mal acontecer de verdade. E ele depende de duas coisas, da toxicidade e da exposição. Ou seja, um produto pode ser muito tóxico, mas se a exposição for controlada e mínima, o risco se torna baixo. Certo? Então, como é que o sistema garante que essa exposição seja controlada para diminuir o risco? É aí que entra um conjunto bem rígido de regras para aplicação segura. Para começar, a grande maioria desses produtos não é vendida livremente. Para comprar é preciso ter um receituário agronômico. É, literalmente, uma receita que só pode ser emitida por um profissional habilitado como um engenheiro agrônomo. A melhor analogia é essa mesmo: o defensivo é um remédio para as plantas. Se usar o produto errado ou a dose errada, ou ele não faz efeito, ou pior, pode ser perigoso. A receita agronômica existe justamente para garantir que o diagnóstico da lavoura está certo e o tratamento vai ser o correto. E não é só ter a receita. A aplicação também tem hora e jeito certo. Existem condições ideais de clima, como temperatura, umidade do ar e principalmente a velocidade do vento. Tudo isso é para evitar a famosa deriva, que é quando o vento carrega o produto para longe do alvo, o que é um desperdício e pode contaminar o que não devia. A segurança de quem está lá no campo aplicando o produto é coisa séria e é protegida por lei. A norma regulamentadora 31, a NR31, torna obrigatório o uso do Equipamento de Proteção Individual, o EPI. Não é uma escolha, é uma exigência. E não é só uma luvinha, não. O EPI é um conjunto completo. Tem visor, respirador, luvas especiais, roupas que repelem líquidos, botas, proteção para cabeça e pescoço. É praticamente uma armadura para minimizar ao máximo o contato do operador com o produto. E o cuidado continua até depois que o produto acaba. As embalagens vazias têm um destino certo, que começa com a tríplice lavagem.
O agricultor tem que enxaguar a embalagem 3 vezes, furar ela para ninguém conseguir usar de novo e devolver num posto de coleta credenciado. Isso é fundamental para evitar a contaminação do meio ambiente. Tá bem, as regras no campo são bem rigorosas. Mas e a gente, que consome o alimento? Como toda essa segurança chega até a nossa mesa? Para isso, existe uma regra de ouro chamada intervalo de segurança ou período de carência. É um tempo mínimo, obrigatório por lei, que tem que ser esperado entre a última aplicação do defensivo e o dia da colheita. É o tempo necessário para que o produto se degrade naturalmente e os resíduos cheguem a níveis totalmente seguros para o consumo. E além da carência, tem também um intervalo de reentrada. Esse define quanto tempo, depois da aplicação, uma pessoa pode entrar na área tratada sem precisar usar todo aquele equipamento de proteção. É mais uma camada de segurança focada na saúde de quem trabalha no campo. E antes mesmo de um produto chegar a ser usado, ele passa por uma verdadeira maratona para ser registrado no Brasil. São 3 órgãos federais avaliando a mesma molécula. O Ministério da Agricultura vê se ele funciona no campo, a Anvisa avalia todos os riscos para a saúde humana e o IBAMA analisa o impacto no meio ambiente. Só depois de passar no crivo dos 3, o que pode levar uma década, é que o produto pode ser comercializado. No fim das contas, o que a gente vê é um sistema complexo que tenta o tempo todo equilibrar a balança. De um lado, a necessidade de produzir cada vez mais comida e do outro, o dever de proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. A grande questão que fica no ar é, conforme o mundo muda, como a gente continua inovando nessas ferramentas, gerenciando os riscos de forma cada vez mais rigorosa. Essa é uma busca que, com certeza, está longe de acabar.